Bolsonaro está internado no Hospital de Brasília desde o dia 12 de abril. Ele passou por um procedimento cirúrgico severo, uma cirurgia complicadíssima que levou horas e permanece internado na UTI. Mas nem isso foi suficiente para conter a sanha autoritária, o anseio de abusos do STF. E mesmo acamado em um quarto de UTI, a corte resolveu mandar um oficial de justiça intimá-lo no hospital. Isso chocou até as pessoas que estão mais acostumadas com os arrobos autoritários da corte. É um ato desumano, é um ato de desrespeito, é um ato cruel. Uma pessoa no hospital, uma pessoa na UTI, especialmente no período pós-operatório, está num momento debilitado, frágil da vida dela. Precisa de um mínimo de respeito para ter a tranquilidade para lutar pela própria vida e se recuperar. Mas, aparentemente, o que a corte mais alta do país quer é justamente causar humilhação e sofrimento ao presidente Bolsonaro, pois enviar uma citação de um processo para ele nessas condições só demonstra o desprezo que os ordenantes dessa citação têm com a vida do presidente. O mais absurdo, a justificativa. Disseram, o Bolsonaro fez uma live um dia antes, então ele está apto a receber a intimação. Ou seja, eles simplesmente pinçam qualquer fato tirado da orelha do ministro para simplesmente cometer a atrocidade que eles bem entenderem. E no ápice do autoritarismo da toga, simplesmente se sentem à vontade para praticar a barbárie que bem entenderem, porque o momento deles agora é de crucificação do presidente Bolsonaro. E aí eu me pergunto, que pressa é essa que não consegue sequer esperar a recuperação de um paciente? Que pressa é essa que obriga a tomar medidas emergenciais contra uma pessoa que está acamada, enferma, com o passaporte apreendido, que não pode se evadir do hospital, que não pode fugir do país, que não tem condições de saúde para se ocultar de uma citação? É simplesmente um absurdo. Isso supera qualquer lógica, qualquer razoabilidade. O mais incrível é que justamente aqueles que tanto bradam por direitos humanos são os que estão sustentando essa decisão. Mas se você, metido a rábula, quer dar seus pitacos e dizer que é normal, que vai o advogado, dá um pouquinho de aula de direito para que você talvez entenda. Vamos explicar, inclusive, o Código de Processo Civil para os ministros, que talvez tenham confundido o notável saber jurídico com o não notável saber político, que é do qual eles tanto gozam. No artigo 244, inciso 4 do Código de Processo Civil, o texto é cristalino. Ele proíbe a citação de doentes em estado grave, salvo para evitar a perda de um direito. Ou seja, a pessoa enferma em estado grave, ela não é citada, salvo quando é extremamente essencial para evitar que um direito seja perdido. No caso, a persecução criminal não está em vias de prescrever. Portanto, não há que se falar em urgência citatória para justificar a quebra do exposto no CPC e determinar assim a citação. Isso não é justiça, é perseguição, é o STF usando a toga para tumultuar. Bolsonaro assinou o documento às 12 horas e 47, porque ele nunca fugiu de enfrentar seus acusadores. O Bolsonaro estava presente na corte no dia do seu julgamento, coisa que o Lula não teve coragem de fazer. E não para por aí, o vídeo da citação gravado por pessoas próximas gerou revolta, mas também gerou a defesa de pessoas hipócritas. O tal do Sindicato Nacional dos Oficiais de Justiça Federal, Sindojaf, sempre um sindicato, né? Eles criam sigla para tudo. E a tal Associação Nacional União dos Oficiais de Justiça do Brasil divulgaram uma nota choramingando que a filmagem foi indevida e sensacionalista, violando a intimidade e a honra funcional do oficial de justiça. E a intimidade e a honra do presidente que estava enfermo e foi violada por esse oficial de justiça? Sinceramente, a opinião de sindicato e papel higiênico é mais útil, porque serve para se limpar. Eles defendem a legalidade, afinal de contas estariam cumprindo as ordens do STF. A questão é que a ordem é legal. E onde está essa legalidade que diz respeito ao artigo 244 do CPC? Que imparcialidade é essa, onde uma servidora vai na UTI para pressionar um paciente? E o Bolsonaro ainda foi respeitoso no vídeo. Dá uma olhada na forma gentil que ele tratou a oficial de justiça. É uma citação e uma intimação. A citação é tudo na ciência do termo da acusação e a intimação precisa apresentar a defesa prévia no prazo de 5 dias. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar a citação da justiça. Eu tenho 5 dias
Para apresentar a minha defesa por 5 dias. Claro, né? Mandado por quem? Isso que eu chamo mandado. Não, você está mandada por quem aqui? Mandado pelo Supremo Tribunal Federal. Não sou o Supremo Tribunal Federal. Quem é a pessoa Suprema Contra o Secretário? Você sabe quem é? Não, se você... Não, eu quero ter certeza, relator. Por favor, qual é o nome dele? Você sabe que é mandado pelo Não, por favor, lê o nome dele para mim. ministro Alexandre de Moraes. Passado isso, qual foi o quadro do Bolsonaro? Piora no quadro clínico, com alterações hepáticas e pressão elevada. Naturalmente, a situação levou ele a estresse severo. Ele não tem condições de saúde hoje para passar por aquele estresse. A sua pressão arterial subiu, a condição hepática piorou e a vida dele está por um fio. O Bolsonaro está entre a vida e a morte em uma condição agravada pelos abusos autoritários da Corte Suprema. E isso tem que se destacar em decorrência daquela atrocidade a qual ele experimentou na campanha de 2018, quando foi esfaqueado por um ex-filiado do PSOL lá em Juiz de Fora. E na citação ainda dava o prazo de 5 dias para ele apresentar defesa sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. 5 dias. Ou seja, mesmo na UTI, ele vai ter que procurar advogados. Integrante do Parlamento Europeu, o deputado polonês Dominik Tarczyński protocolou um projeto de resolução para punir o ministro Alexandre de Moraes com sanções nos países da Europa. The reason I decided to record this message is because I just saw a video of President Bolsonaro in a hospital visited by the official court officer. This kind of actions taken by Supreme Court Judge Alexandre Moraes are unacceptable. This is why I decided to react. Actions taken by Supreme Court Judge Moraes are unacceptable. This is why European Union needs to take action now. This is why I want to inform you that officially I will propose my draft resolution to put Moraes on sanctions here in European Union. I used to live under communism. I'm from Poland. I know what the communism is. And I can tell you that the actions taken by this judge is just a pure communism. É um teatro tão mal armado que ainda viola garantias profissionais, como na ocasião em que lacraram celulares de advogados e jornalistas no julgamento do golpe. Qual é o medo? Por que o medo tão grande de ter exposto um ato que é público? Afinal de contas, estamos falando de um julgamento que, pela essência da norma, tem que ser feito com publicidade. E aí vamos novamente para o livrinho, Código de Processo Civil, artigo 367, parágrafo 5º e 6º, que garante que qualquer cidadão ou parte pode gravar audiências em áudio e vídeo sem necessidade de autorização judicial. E o Código de Processo Penal, no artigo 405, parágrafo 1 e 2, vai na mesma linha, exigindo que os depoimentos sejam registrados por meios audiovisuais sempre que possível. Resumindo, estão transformando o STF em um tribunal de exceção. Tão absurdo, tão bizarro, que até a OAB foi contra esse absurdo. Um ofício enviado pela OAB ao ministro Cristiano Zanin, o presidente da primeira turma, liderada por Beto Simonetti, foi clara: o STF feriu prerrogativas fundamentais dos advogados. A situação é tão apocalíptica que a OAB está se manifestando em favor dos advogados, tamanhos abusos e arbitrariedades praticados pelo STF. E vale lembrar que na época que o Zanin era advogado do Lula, ele comprou uma briga com o Moro para gravar audiências. Mas aparentemente o entendimento dele mudou, conforme a posição dele na mesa também mudou.